É verdade. Bom, vamos para uma situação muito triste que aconteceu. A gente amanheceu aqui em São Paulo com essa notícia terrível de um garoto que chegou na escola às 7h20 da manhã e acabou atirando num monte de gente, enfim. Uma menina faleceu, né? Sim, muito triste. Rodrigo Hidalgo tem informações pra gente. Rodrigo, que tristeza, boa tarde. A gente teve a coletiva de imprensa agora, da Secretaria de Segurança, né? E já se sabe o que motivou esse caos, esse drama, essa situação tão terrível? Kátia, é mais um fato lamentável, mais uma tragédia numa escola aqui de São Paulo, na Zona Leste, no bairro de Sapopemba. No início do turno da manhã, um aluno da escola, do primeiro ano médio, de 16 anos, entrou armado, a arma do pai dele, um revólver calibre 38, e efetuou vários disparos, acabou matando uma jovem de 17 anos com um tiro na cabeça. Outras duas meninas de 15 anos ficaram feridas, foram socorridas, não correm risco de vida. Um quarto aluno acabou cortando a mão e o braço na hora de fugir no meio de toda aquela confusão. Há pouco, como você bem disse, a cúpula da Segurança Pública concedeu uma entrevista coletiva da Segurança, da Secretaria da Educação, os secretários de Segurança da Educação ao lado do governador Tarcísio de Freitas, na porta da escola, falaram sobre o caso, disseram que há atendimento de psicólogos nessa escola, já que no mês passado foram 15 atendimentos, mas não houve um atendimento específico no caso desse aluno, mesmo apesar da existência de um vídeo no mês de julho, de uma confusão dele envolvendo outras meninas dentro da sala de aula. Também há um boletim de ocorrência feito pela família dele no mês de abril, em que ele relata ameaças, ou seja, ele seria aí vítima de bullying na escola. Isso vai ser ainda apurado por parte da polícia, mas o governador também anunciou que as aulas na escola Sapopemba estão suspensas nos próximos 10 dias, Kátia. É muito triste, né, Rodrigo? Porque a gente fala aqui, a gente falava do quanto que é importante a gente ficar atento a como as pessoas reagem às situações. Se já tinham percebido algo, que né, esse garoto estava envolvido, as pessoas começassem, e não estou julgando a diretora nem nada dessa escola, a gente sabe o quão precária é a situação das escolas no nosso país de uma forma geral, mas se tivesse uma forma correta de olhar para esses alunos, de poder chamar os pais e ali ter uma troca importante, talvez não teria acontecido nada disso. Muitas vezes chamam os pais para a escola e as mães socam os professores ou os pais. É um absurdo. A gente mostrou há pouco. É um caso dos meninos, 8 meninos adolescentes assaltando um rapaz lá no BRT do Rio de Janeiro. Então, meu Deus, o que será que tem que fazer para pai e mãe ficar atento? E outra, gente, presta atenção, vai ter arma em casa, pelo amor de Deus. Você não consegue nem dar educação, muitas vezes, para o seu filho da forma correta. Você não consegue nem prestar atenção no seu filho para saber se tem alguma coisa diferente. Vai deixar a arma em casa. Não importa qual seja o motivo que motivou o garoto, o que importa é que ele não estava na sua saúde mental adequado. Porque todo mundo já sofreu bullying. Se fosse assim, não existia metade da população. Isso é para ser checado e averiguado com os pais. Sim. O garoto era menor de idade, a responsabilidade dos pais. Estou errada, doutor Francisco? Não, está certa. Na realidade, você teria que ter dentro da política de educação pública. Sim. Quer dizer, você tem que checar a saúde do aluno. Não dá. O aluno, geralmente, quando comete um crime como esse, ele dá um sinal antes. Como o menino deu. Né? Como o menino deu vários sinais. Quer dizer, isso poderia ter sido evitado. E ele até se entregou, né, Rodrigo Hidalgo? Quando a polícia chegou, ele se entregou para a polícia. Ele sabia que estava errado. Exatamente, ele foi apreendido, né, está à disposição da Vara da Infância e da Juventude, entregou a arma, um revólver calibre 38, que é do pai dele, o pai dele que vai ser investigado também, né, pelo fato de ter tido acesso, entrou armado na escola. Essa questão você bem disse, nós tivemos um episódio no primeiro semestre numa escola, aqui você vai se lembrar, da Vila Sônia, aqui bem perto da sede da TV Bandeirantes, em que um aluno acabou matando uma professora. Essa escola também estava sem atendimento de psicólogos, houve aí uma intensificação por parte do governo do estado nesse tipo de trabalho. Nessa escola havia, mas especificamente esse aluno não passou por nenhum atendimento psicológico nesse tempo, apesar desse histórico, de ter tido ali uma confusão na escola, um vídeo gravado que circulou dentro da escola no mês de julho.
o fato de ter tido, ele também a informação de que veio de um outro colégio, que já teria tido problema nesse outro colégio. Isso foi noticiado há pouco também nessa entrevista coletiva do governador Tarcísio de Freitas. Quer dizer, o caso ainda está sendo apurado no que diz respeito à motivação, mas tudo leva a crer que exatamente ele estava realmente precisando desse atendimento e isso não aconteceu nos últimos tempos, apesar de haver nessa escola, sim, um trabalho nesse sentido. Mas se a gente, Rodrigo, não sei se você vai concordar comigo, se a gente não incentiva as crianças a desde pequena poderem falar dos seus sentimentos, é difícil. A gente vê hoje, nós adultos, a gente não tem facilidade em falar dos nossos sentimentos. A maior parte das pessoas não tem como fazer uma terapia. Quando tem na escola, por exemplo, eles não foram educados desde pequenininhos. Então, se você ganhou um presente da sua avó, de qualquer um não gosta, e você fala, não gostei, vovó, a mãe e o pai brigam. Porque a gente não pode falar isso, vovó vai ficar chateada, vovô vai ficar chateado. Então, veja, é difícil que você espere depois com um adolescente, mesmo tendo a oportunidade na escola de poder falar com um psicólogo, que ele se enxergue de uma forma que ele precisa desse atendimento. Concorda, Rodrigo? Concordo. Isso precisa ser discutido em casa, precisa ser discutido na escola. Aqui temos uma fala do governador. O governador, ele afirmou que o Estado precisa fazer uma profunda reflexão sobre a efetividade do que está sendo feito para evitar ataques em escola, ou seja, o próprio governador reconhecendo que precisa ser feito um outro tipo de trabalho, intensificar. Falou de ronda escolar, mas é um tipo de caso que dificilmente você consegue evitar, né? O aluno acabou entrando armado na escola, mas tem que haver um trabalho de todas as forças, né? Principalmente da Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança, o trabalho aí de assistentes sociais, de psicólogos, precisa haver essa intensificação, um assunto que precisa ser debatido nas salas de aula. E precisa de investimento, porque, sinceramente, só esse ano a gente teve pelo menos 3 ou 4 casos similares, assim, que a gente tenha visto uma divulgação. Não era mais fácil colocar um detector de metais na porta das escolas? Gente, é uma coisa tão simples se você for ver. Mas aí precisa do quê? De um investimento do nosso governo que precisa ser feito. Eu acho que primeiro tem que fazer o que deve ser feito. Coloca lá um equipamento que vai, se a pessoa entrar com qualquer tipo de metal, vai detectar. E aí depois resolve. Vamos agora juntar os professores, vamos juntar os pais, vamos falar de saúde mental, mas antes tem que fazer o básico. Nos Estados Unidos e em outros países, qualquer lugar que você entra, até em teatro, você entra, tem detector de metais. E mesmo assim, a gente vê um monte de gente cometendo crimes em escolas. Imagina se a gente não fizer nada para tentar bloquear. Não é verdade, Rodrigo? É um assunto bem polêmico esse, viu, Kátia? Porque existem vários segmentos da sociedade, principalmente profissionais ligados à educação, que são contrários à instalação de detectores de metal na porta de escola, exatamente por se tratar de um ambiente escolar, um ambiente onde há crianças e adolescentes. Muitos são contrários, acreditando que não há essa necessidade. Essa é uma discussão que já vem de muito tempo. Então, vem de muito tempo, mas só piora. Essa ladeira abaixo não se melhora nada. Então, às vezes a gente tem que olhar, não o que a gente deseja, mas o que deve ser feito de imediato para salvar esses jovens, né? Porque a gente está falando de muitos jovens que, de uma forma direta ou indireta, ficaram impactados com tudo que aconteceu, né? E, Kátia, uma vida salva já justifica o equipamento. O debate é bacana, é legal, mas é assim, salvar vidas. Vamos salvar as vidas antes. Um beijo para você e obrigada, viu, Rodrigo, mais uma vez por estar com a gente nessa tarde. E a cobertura completa desse caso a gente acompanha também no Brasil Gente e no Jornal da Band, Kátia. Um grande beijo para você e parabéns pelo trabalho, isso é maravilhoso, viu? E força para a família, né, Chefe? Principalmente a menina que morreu. Só complementando o que você falou, esse foi o segundo ataque em São Paulo e o 8 no país, só o 8º